Entre Huelva e Beja, a Organização Espacial da Fronteira do Chança, no século XVIII, a partir da cartografia militar, por João Carlos Garcia e António Quaresma. O curso do rio Chança, nos seus setores médio e final, constituiu desde meados do século XIII uma linha divisória entre os reinos de Portugal e Castela, reconhecida em ambos os lados da fronteira, onde não se verificaram disputas como um pouco a norte, nas terras da contenda de Moura e Aroche. Na realidade, trata-se de uma delimitação de caráter físico, utilizada não porque o rio ou ribeira constituísse qualquer grande obstáculo ou separasse realidades económicas, sociais ou culturais diferentes, mas porque era funcional nas avançadas da Reconquista por parte dos Estados cristãos. Unificados os Estados ibéricos, pacificados velhos conflitos, iniciada a expansão ultramarina, duas cidades surgem como capitais do processo de colonização, Sevilha e Lisboa. Paralelamente à sua ligação marítima, existiu desde cedo uma esquecida, mas importantíssima ligação terrestre que cruzava diagonalmente a Andaluzia Ocidental e o Baixo Alentejo, numa direção sudeste-noroeste, desde Sevilha, por Niebla, Paimogo, Serpa, Beja e Alcácer do Sal, até atingir Lisboa. Entre Paimogo e Serpa, atravessava o Chança. São vários os textos e os mapas que permitem reconstituir a estrada e as suas variantes e identificar os lugares de passagem, como o repertório de todos os caminhos de Pero Juan Villuga, de 1546, o Guia de Caminhos para ir e venir por todas as províncias, de Pedro Pontón, de 1705, o Itinerário Espanhol ou Guia de Caminhos de José Matias Escrivano, de 1760, ou ainda a Carta de Espanha e de Portugal, de Louis Brion de la Tour, de 1774. Em 1687, o sacerdote italiano Domenico Lafi, em viagem de Pádua para Lisboa, movido pela veneração do berço de Santo António e daí a Santiago de Castela, passou junto a Niebla, seguindo por Gibraleón, São Bartolomé de la Torre, Alosno, Puebla de Guzmán e finalmente Paimogo, última povoação de Castela, onde existia uma fortaleza sobre uma colina. Ao entrar em Portugal, deteve-se a descrever a paisagem. De Paimogo entra-se no Reino de Portugal. Daí, a Aldeia Nova, primeiro lugar em território português, são 3 léguas, sempre por bosques, sem estradas e sem casas, e quase sem vestígios de caminho, passando por montes, valões sem água, coisa que mete medo a qualquer viandante. De Aldeia Nova a Serpa são 3 léguas. Este é um lugar grande, delicioso. O lado português deste troço de fronteira correspondia em grande parte ao concelho de Serpa. Desde a Idade Média, a vila assumira relevante papel militar com a construção de um poderoso sistema defensivo no reinado de Dom Dinis, reforçado nos reinados seguintes e observável na planta e nas vistas desenhadas por Duarte de Armas no início do século XVI. Mas a fortificação edificada durante a Guerra da Restauração, 1641 e 1668, foi a que chegou ao século XVIII, ao tempo em que se travaram os recontros da Guerra da Restauração de Espanha. Com efeito, já em pleno domínio das armas de fogo, nos confrontos bélicos, houve projetos e algumas obras para modernizar a fortificação, tida como importante não só para a defesa da área fronteiriça que lhe correspondia, como ainda para tolher o passo ao inimigo que se quisesse internar no território na direção de Beja e Lisboa. Assim, aconteceu na última fase da referida Guerra da Restauração, face a diversas razias levadas a cabo, quer por grupos de milícias espanholas contra as aldeias e vilas portuguesas raianas,
quer por correspondentes grupos armados portugueses contra núcleos de povoamento da Serra, no Andévalo e na costa onubenses. Neste contexto, engenheiros como Nicolau de Langres e possivelmente Pierre de Sainte-Colombe projetaram para Serpa uma grande fortificação abaluartada que incluía a antiga cerca medieval, mas os objetivos foram escassamente cumpridos. Durante boa parte da guerra, as obras defensivas limitaram-se a entrincheiramentos, nomeadamente em Faxina. O projeto, sob o provável traço de Pierre de Sainte-Colombe, de cerca de 1661, previa, além da cerca abaluartada, a construção de um forte de 4 baluartes sobre um padastro exterior à cerca medieval, como uma espécie de cidadela. Ambos os projetos pressupunham a demolição de boa parte dos arrabaldes da vila, à semelhança do proposto para Moura. No caso de Serpa, o início das demolições do edificado existente para a fortificação, em especial na proximidade da Igreja de Salvador, originou grande oposição dos moradores e aquelas acabaram por ser suspensas. O forte iniciado nesse local, certamente um baluarte, foi interrompido. Apenas se construiu uma tranqueira junto à porta de Sevilha, no Corro, e já perto do fim do conflito, por ordem do Conde de Schomberg, então mestre de campo-general do Alentejo, um forte moderno de 4 baluartes, no ateiro de São Pedro. Schomberg referia que Serpa era difícil de fortificar por se encontrar rodeada de padastros e por ter arrabaldes maiores que o próprio centro muralhado. Em julho de 1664, o forte estava terminado, mas o primeiro Marquês de Marialva já dizia que ele não tinha capacidade para defender a vila, sendo necessário fortificá-la, uma referência, por certo, a um projeto de abaluartamento. A guerra acabou, porém, sem mais nada se fizesse. No sistema geral de afrentamento de praças, ao longo da faixa fronteiriça, Serpa encontrava-se emparelhada com Aroche e com Paimogo do outro lado da fronteira, como considerava Manuel de Mel, governador de Serpa. Paimogo foi dotado de um forte abaluartado em 1642, no interior do qual ficou incluída a igreja paroquial. De notar que a fortificação defendia o caminho para Puebla de Guzmán, para o litoral onubense e para Sevilha. Entrado o século XVIII, a guerra reacendeu-se na fronteira, desta vez no complexo quadro internacional da já referida Guerra da Sucessão de Espanha. Em 1708, iniciaram-se as hostilidades e, mais uma vez, como no anterior conflito, verificaram-se correrias de um lado e de outro da raia. Em Portugal, povoações como Ficalho e Aldeia Nova de São Bento foram afetadas imediatamente. Do lado espanhol, deixou memória o ataque a Puebla de Guzmán, que se saldou pelo incêndio de 500 casas e o aprisionamento de vizinhos. No entanto, os principais confrontos verificaram-se no triângulo geoestratégico Elvas-Campo Maior-Badajoz. A operação militar mais significativa, com planeamento antecipado que exigiu concentração e articulação de meios, pertenceu ao exército espanhol que, na primavera de 1707, sob o comando de Francisco Tella Reirón, sexto duque de Osuna, atacou e ocupou Serpa e Moura. Não se tratou de mera incursão predatória como era frequente. Esta ação teve como objetivo estratégico criar uma zona tampão na margem esquerda do Guadiana para evitar ataques à Andaluzia a partir das praças de Moura e de Serpa e, numa segunda fase, tentar ocupar Beja. A passagem dos corpos militares fez-se, naturalmente, pelos antigos caminhos que atravessavam o Chança e a Serra de Serpa. Um relatório de António Gaver, de 1750, menciona, aparentemente um pouco a sul de Corte Pinto, o vão da carretera chamada de El Marquês de Villadarias, por onde este passou a artilharia que trouxe de Puebla de Guzmán durante os conflitos. Tomando a guerra um rumo diferente, o exército espanhol acabou por retirar menos de um ano depois
aliás, no meio de várias e crescentes dificuldades. Em julho de 1707, os ocupantes sentiam a hostilidade dos paisanos de Serpa, que conspiravam para os expulsar, e subsistiu uma espécie de desgastante guerrilha portuguesa que prejudicava o abastecimento de víveres às tropas espanholas. Por essa altura, o governador militar de Serpa, espanhol, relatava uma emboscada a um comboio de víveres espanhol, perto da Aldeia Nova, em que os portugueses trataram os inimigos de forma desumana, já depois de feitos prisioneiros, sinal da crescente crueldade que acompanhava as ações militares. De facto, a imagem que os espanhóis tinham criado do inimigo português era muito negativa, mas a opinião dos portugueses em relação aos espanhóis não era diferente. Em 19 de junho de 1709, já retirado o inimigo da Praça de Serpa, mas fazendo-se ainda sentir a ameaça espanhola nesta área fronteiriça, chegaram à Aldeia Nova de São Bento 20 paisanos provenientes de Jerez de los Caballeros, que com los maiores enganos e traiciones entraram em el lugar e lo saquearam. Estamos perante um grupo de civis que agia à margem das operações militares, mas aproveitando-se dela praticava ações de banditismo. Possivelmente tratou-se de uma retaliação na sequência de ataques e razias a Jerez de los Caballeros durante este período, a partir de povoações portuguesas localizadas um pouco mais a norte. Decidida a retirada de Serpa e Moura, o exército espanhol fez explodir parte das fortificações das duas praças, procurando diminuir-lhes a capacidade militar. Contudo, o resultado foi menor do que o desejado por não existir pólvora suficiente. Não sendo possível uma ocupação mais demorada, tratava-se de impedir ou dificultar a utilização destas infraestruturas. Em Serpa, os estragos mais visíveis verificaram-se no castelo, cuja torre de homenagem foi derrubada, com uma potente carga explosiva, e no ângulo sueste da cerca, onde se fez voar um lanço de muralha. Após a guerra, foi aí construída uma tenalha moderna. Mais uma vez, tal como a Guerra da Restauração, foram os poderosos muros medievais que parecem ter tido um papel importante na defesa de Serpa. Do forte abaluartado existente sobre a elevação de São Pedro, não existe qualquer referência nas fontes consultadas. O general João de Almeida comenta mesmo, embora sem citar fonte, que ele nunca terá sido guarnecido. Logo que o exército português reocupou Serpa e Moura, foram levadas a cabo obras para lhes devolver alguma capacidade defensiva. No caso de Serpa, foi edificada a citada tenalha, no ângulo sueste da cerca medieval, que o engenheiro Miguel Luís Jacó designa por cauda de andorinha, intervenção destinada a fechar uma brecha e a reforçar aquele ponto. Era constituída por duas faces, uma delas com flanco, a modo de meio baluarte, formando um ângulo reentrante para a campanha. Tinha fosso e terrapleno. Os vestígios dessa obra encontram-se incluídos no casario, sendo visíveis alguns troços apenas no interior dos quintais, e a sua forma é facilmente observável em vista aérea ou em planta. Nos trabalhos levados a cabo, distinguiu-se Manuel Lopes da Silva, que foi soldado de artilharia, com participação em diversas operações militares em Espanha e em Portugal durante o conflito, e assistente do quartel-mestre-general do Alentejo, mas as obras de fortificação da província, sendo promovido a capitão de uma das companhias de mineiros, na sequência dos serviços prestados. Manuel Lopes da Silva é exemplo do papel dos práticos de fortificação em situações de perigo iminente e da falta de recursos humanos. Terminada a Guerra da Sucessão de Espanha, consciente da permeabilidade dessa fronteira, a coroa borbónica decidiu elaborar um plano de vigilância e defesa da Andaluzia que consistia em melhorar as fortificações e criar uma rede de quartéis de cavalaria. A solução dos corpos volantes de cavaleiros
planeada pelo engenheiro Jerónimo Amici, vinham permitir um controle mais ativo e eficaz do território. Em toda a Andaluzia Ocidental, com especial incidência nos lugares que podiam tolher o passo a invasores vindos de Portugal, foram projetados quartéis para corpos de cavalaria e novas fortificações. Entre outros citam-se os casos de Paimogo e Puebla de Guzmán, importantes pontos de passagem na via Sevilha-Lisboa, como deixámos dito. De facto, o reconhecimento do espaço português da bacia do Chança foi efetuado por Jerónimo de Amici, que elaborou um memorando anexo ao projeto do novo forte de Paimogo em 1738. Essa fonte foi publicada por Guilherme Duclos Bautista, autor que tem analisado as fortificações raianas de um lado e de outro da fronteira, com utilização de cartografia espanhola e portuguesa. Amici refere no texto os 4 vados carreteros, existentes no leito do Chança, os seus moinhos e os seus lugares abertos, isto é, sem fortificação, e o volume populacional de cada um deles: Ficalho, Aldeia Nova, Pias, Brinches e Corte Pinto. A informação encontra-se incluída no mapa da fronteira de Portugal pertencente ao Condado de Niebla e Sierra, em El Reino de Andalucía, na escala de 1 por 100 mil, com data de 15 de março de 1748. Do lado português, e no que respeita à fronteira alentejana com a Andaluzia, nada de semelhante é conhecido. Existem as plantas de serpa de Miguel Luís Jacó, datadas de 1755 e de 1757, e de João António Infante, de 1758, e o mapa à escala regional desenhado por Isidoro Paulo Pereira, de 1796, intitulado Ligeira Configuração da Raia da Província do Alentejo. Neste está marcada uma atalaia do Rolão, a sul da Aldeia Nova, o que sugere preocupações com a defesa, mas no conjunto não se conhece qualquer projeto de melhoria como os que encontramos do lado espanhol. Pode assim dizer-se que em toda a área em análise, ao esforço português de fortificar a fronteira realizado no século XVII, correspondeu um esforço semelhante por parte de Espanha no século XVIII, ainda que muito do que foi projetado não se tenha realizado. Miguel Luís Jacó nasceu em Lisboa de uma família de origem francesa. Formado em Portugal na Escola de Engenharia Militar, de certo foi marcado pela renovação promovida pelo engenheiro-mor Manuel de Azevedo Fortes, enquadrando-se no perfil do técnico residente no estaleiro da fortificação durante décadas. São particularmente conhecidos os seus desenhos das praças do Alentejo, província onde iniciou a sua carreira como ajudante de fortificação. O GEAEM-DE possui diversos desenhos sobre a Praça de Serpa, traçados durante as visitas gerais de 1755 e 1757, dois deles assinados por Jacó. Estas plantas, de tipologia semelhante, figuram a cerca medieval, a mais recente obra, a Cauda da Andorinha, no ângulo apontado ao Rocio de Salvador, e o forte de 4 baluartes, construído durante a Guerra da Restauração. Os arruamentos estão apenas expulsados, em função das portas e dos muros, e mesmo da identificação de algumas instituições públicas. O espaço envolvente também está figurado, como aconselhava Azevedo Fortes no seu tratado O Engenheiro Português, localizando edifícios religiosos, como as ermidas periurbanas, e o convento e a Igreja de São Francisco, e o início das estradas para Moura, Mértola e para a Barca, na direção do Rio Guadiana, por onde se seguia para Beja. Comparando os diversos exemplares manuscritos, as legendas apresentam pequenas variantes. A da planta, datada de 1757, referindo-se ao forte abaluartado, dilo forte muito demolido. Parte dos desenhos estão mais ou menos por acabar. Em especial o que foi arriscado por João
António Infante, que foi praticante de número da Academia Militar da província do Alentejo e, posteriormente, ajudante de engenheiro. Existem outras cópias destes desenhos, como a que se encontra na Biblioteca Nacional de Portugal, sem data, mas certamente mais tardia. Estas plantas não contêm, todavia, qualquer proposta de alteração ou melhoria da fortificação. Nas visitas de inspeção que lhes deram origem, o cartógrafo limitava-se a registrar a existente. As notícias relativas à fortificação moderna de Serpa e de Moura, na segunda metade do século XVIII, dão conta de muitas ruínas, sugerindo a inexistência de cuidados em mantê-la operacional. Em 1798, o barão de Wiederhold, que acompanhava o príncipe de Waldeck em viagem de reconhecimento militar pelo sul do país, admirou as muralhas medievais de Serpa e as belíssimas ruínas produzidas pela explosão de 1708, mas acrescentava que o novo bastião existente a sueste já estava desmoronado, que o forte também havia explodido e quanto a armamento existiam 500 espingardas velhas e inutilizadas e 8 peças de artilharia, das quais apenas algumas disparavam. A posição periférica deste troço da raia poupou-a, de facto, a maiores confrontos. Com efeito, nem a Guerra Fantástica, nem a Guerra das Laranjas tiveram consequências na área em análise. Na preparação da última, o erudito e espião espanhol José Cornide anotou num dos seus escritos, no fim de 700, está cercada de muros de pouca consideração com 5 portas e tem um castelo antigo, mas forte. Mais uma vez, sublinha o poder dos muros medievais, ou o que deles restava, depois da passagem do exército espanhol em 1707 e 1708. Castelo, sem dúvida, obsoleto, mas que impressionava os visitantes. Ainda sobre as guerras da Laranja, tão significativa em termos fronteiriços noutros lugares, especialmente no dramático caso de Olivença, o governador da Praça de Serpa compareceu na reunião da Câmara Municipal em 30 de maio de 1801 e informou que eram necessários 50 vigias para assegurar a defesa da vila e do termo. Em 19 de fevereiro de 1802, a Câmara de Serpa era avisada para ter vigias pagas pelo Conselho, por o inimigo andar na região de Santo Aleixo e Mourão, o que levou à sua organização. Porém, no mês seguinte, foram mandadas retirar porque o inimigo tinha abandonado as áreas mais próximas do município. O papel de Serpa, como de outras praças alentejanas, estava a chegar ao fim. O abandono da sua fortificação, muito verificado, juntou-se à extinção do Regimento de Infantaria de Serpa no final da Guerra Civil Portuguesa em 1834. Até ao último quartel do século XX, a fronteira do Chança, também como limite do município de Serpa, foi uma fronteira fisicamente agreste, com alguns caminhos e vaus, mas sem pontes nem barcas, frequentada por moleiros, malhadeiros e pastores, e por contrabandistas, guardas fiscais e carabineiros. Apenas a rede de isolados postos fiscais e casetas, onde viviam os funcionários e os militares e suas famílias, vivificava a faixa raiana à escala local. Assim foi durante as décadas dos regimes de Salazar e Franco, até à entrada dos Estados Ibéricos na Comunidade Europeia e à abolição das fronteiras políticas. Com a desativação dessa rede de estruturas, desapareceram as últimas valências militares e o espaço já periférico desertificou-se em extremo. Só já entrado o século XXI, no ano 2012, foi inaugurada uma ponte rodoviária que passa o Chança, não longe do lugar de São Marcos, ligando as redes dos municípios de Serpa e Paimogo. Ligando as sedes dos municípios de Serpa e Paimogo. Estudado e salvaguardado o património arquitetónico e militar, é agora possível a contextualização, o reconhecimento e a divulgação desta fronteira esquecida.